pessoal, voltando nessa semana, esse mês que nós estamos falando sobre superação, tá? Só que antes de mais nada eu queria, falar os oferecimentos aqui, oferecer o Espaço Filó, agradecer a Cristiane e o Vinícius por ceder o espaço, a Netstar, que é o maior provedor de internet Senador Firmino em região, a Expopão 2025, que continua com uma programação muito boa, vocês vão ver aí daqui a pouquinho. O Espaço Acabamento Material de Construção com lojas em Dores do Turvo e Senador Firmino, e lá em Dores do Turvo agora é sede própria, né? E Confortilá Estofados, inovação e tecnologia em estofados para todo o Brasil, Império Mármores e Granito, inovação e design feito sob medida para você. E, dessa vez, estamos aqui com o Heraldo, e eu queria que o Heraldo, agradecer o Heraldo primeiramente, obrigado por ter aceitado a entrevista, e ele vai contar um pouquinho da sua história de superação. Mas antes de mais nada, Heraldo, eu queria que você contasse, se apresentasse primeiro para o pessoal aí. Boa tarde, o meu amigo Zé Carlos, meu ex-professor. Eu queria, aqui, no primeiro momento, agradecer a você a oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar aqui algumas palavras do meu passado. Meu nome é Heraldo Sebastião de Paiva, sou filho de Jair Júlio de Paiva, Maria de Lourdes de Lana Lopes Paiva, que aqui também, Tutim, né, que todo mundo conhece, exatamente, que meu pai também era conhecido como Jair Tutim, que é a minha mãe que é Tutim, mas ele ficou conhecido como Jair Tutim. Então, é isso. Meu nome é Heraldo e eu estou aqui para relatar para vocês alguma coisa do meu passado que eu passei. E foi uma superação muito grande que eu tive em minha vida. Heraldo, esse mês, o tema da nossa entrevista é superação. E aí eu queria que você contasse como é que foi o seu momento difícil que você passou na sua vida. Bom, José Carlos, assim, foi uma passagem muito triste, né, que eu tive na minha vida, mas tudo começou, assim, segundo o meu entendimento, que a gente imagina uma coisa, mas talvez teve outros fatores que a gente não consegue imaginar o que foi. Mas, assim, para mim, tudo começou com as minhas amizades. Quando eu comecei a sair das boas amizades para ir para as amizades, assim, que já tinha problemas. Aí eu fui influenciando mais com aquelas amizades de problema. E aí a minha vida foi desencaminhando. Parei de andar com as pessoas boas, que eram meus primos, né, meu primeiro patrão, que eram só pessoas boas, e passei a andar com pessoas que não eram tão boas, mas assim, né, que tinham os seus defeitos. E por aí foi aonde que eu entrei no erro, no maior erro da minha vida, que foi conhecer as drogas. A partir do momento que eu conheci as drogas, aí sim realmente a minha vida se transformou. A minha família foi muito difícil, para todos da minha família, tentaram fazer de tudo para mim, me mandaram para São Paulo, me mandaram para Goiás, tudo para mim sair das drogas. Mas, quando a pessoa não quer sair, não adianta quem queira que você saia. É você que tem que querer sair. Se as pessoas fazerem de tudo para você sair, você não sai, a não ser que você queira sair. Mas aí fizeram de tudo para mim sair, eu não saí, e aí eu conheci mais pessoas erradas, porque eu já estava nesse mundo, né, nesse caminho de conhecer só pessoas mais erradas, e fui conhecendo outras pessoas, e foi até então que eu conheci uma mulher que, em vez de... Aqui em Senador mesmo. Ela até é de família daqui, mas ela veio de Belo Horizonte na época. E ela tinha mais conhecimento com as coisas erradas até que eu, entendeu? Ela podia me ajudar, mas não veio para ajudar. Mas aí, beleza. Aí eu conheci ela, me apaixonei por ela, e aí, como se diz, quando eu vi, eu já estava mais ainda no fundo do poço. Porque eu estava cegamente apaixonado, eu faria qualquer coisa por ela. Eu não aceitava minha família dar qualquer opinião para me tirar desse laço amoroso, que eu não aceitava mesmo. Eu estava cego, né? E aí, gente, foi aonde que eu fui parar até na prisão. Porque eu era usuário, ela era usuária, a gente usava bastante, eu não tinha condições de comprar, entendeu? Eu não queria roubar, porque essa mancha eu não queria carregar para mim jamais. E foi aonde eu comecei a vender a droga, para adquirir somente para o meu uso. Mas eu era traficante, se eu estou vendendo, eu sou traficante, né? Eu tenho até vergonha de falar, mas eu vendia para o meu uso, mas eu sou traficante, e eu vendia, né? E foi aí que eu fui parar atrás das grades. Mas como há um Senhor acima de nós que está sempre olhando por nós, e a minha mãe era muito católica, meu pai, né, eu tenho tio que é padre, tenho certeza que todos oraram muito para mim, eu fui preso na hora certa. Eu fui preso na hora certa porque Deus... Eu fui preso em 2009 e saí
no final de 2011. Eu lembro que eu passava ali, você estava ali a cadeia ainda funcionava? Funcionava aqui ainda dá para ver até a gente tomando um banho de sol. Né? Mas aqui eu não conheci cadeia, eu fui conhecer a cadeia, foi aonde que eu fui para o presídio em Ponte Nova, que lá sim é um presídio de segurança máxima, com todos as, né? Corta tudo, você não tem cigarro, você não entrava droga, não entrava nada. Então lá sim eu usei como uma clínica de recuperação para mim. E foi lá que eu tive mais prazo, mais clareza na minha mente para pensar da minha vida, saber quem realmente eram as pessoas que me amavam, que isso sim era minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, esses sim sofreram por eu estar ali. E eu sofri ainda mais por ter feito eles sofrer. Porque assim, o dia que eu mudei de verdade mesmo, foi o dia que eu vi meu pai chorar. O dia que meu pai derramou uma lágrima por mim, esse dia eu me transformei. Eu olhei assim no céu, que dá para me ver a fresta do céu, e falei, Senhor, não deixa eu fazer esse homem sofrer mais não, porque ele não merece. Eu mereço. Eu mereço. Tudo que eu estou passando, eu mereço. Mas ele não. A minha mãe não merece, meus irmãos não merecem. Ninguém imagina o que você vê 9 irmãos no corredor de uma cadeia, e o pai e a mãe, todo mundo chorando, derramando em lágrimas. Se eu não mudasse, eu sou o pior do ser humano. Entendeu? Mas graças a eles, né, hoje eu estou aqui dando uma entrevista e falando de uma superação que eu passei. Não foi fácil? Não. Mas eu busquei com as minhas próprias mãos. Quantos anos você ficou preso? Eu fiquei 1 ano e 6 meses. Somando tudo, aqui e lá? Somando aqui e lá. Aqui eu fiquei mais ou menos 6 meses e lá mais ou menos 1 ano. Esse é o tempo que eu fiquei recluso. Aí sofrendo com internet lenta? Assine a Netstar, planos de altíssima velocidade e internet que não para nunca. Para a cozinha interna dessa casa, o quarto escolhido foi o Skyward. Bora conferir o resultado? Vem para Império Mármores e transforme também o seu projeto. Pessoal, estamos aqui hoje reinaugurando nossa loja aqui em Dores do Turvo. Estamos muito felizes em dar continuidade no trabalho que começou há 8 anos atrás. Viemos para Dores do Turvo devido à grande demanda de cliente que a gente tinha na loja de Senador Firmino. Então começamos em Dores do Turvo com uma loja pequena, há 8 anos atrás, e aqui estamos hoje inaugurando a nossa loja na sede própria, com uma estrutura melhor, com mais variedade, para poder atender a população de Dores do Turvo. Fica aqui o nosso agradecimento aos nossos clientes, amigos, parceiros, aos nossos colaboradores, né, que com o apoio e a força de todos fizeram com que esse sonho se realizasse. Muito obrigado em nome de toda a equipe do Espaço Acabamento. Então fica aqui o meu agradecimento aos nossos familiares, né, que nos acompanham desde o início, que esteve presente aqui, participou das horas boas, das horas difíceis, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus, com a loja pronta. Agradecer às pessoas que trabalharam na construção aqui, desde o projeto até a parte final, todo mundo que nos ajudou a construir isso que é aqui hoje a loja Espaço Acabamentos. Geraldo, outra coisa que a gente é interessante falar, você já superou realmente esse momento ou ele ainda te castiga, tem um diabinho do lado, realmente você já superou? Zé Carlos, hoje eu posso te falar que graças a Deus, em primeiro lugar, que a gente sem Deus a gente não supera nada. Uhum. Eu sou um cara superado, não tem problema nenhum com o meu passado, tem vergonha? Sim, eu tenho, mas é o meu passado. Claro. Entendeu? Hoje eu quero ser exemplo para as pessoas. Tanto que essa entrevista, o objetivo é esse. É isso. Agora, eu sou santo? Não. Eu tenho sempre, todo mundo tem algo a melhorar. Claro. E eu quero melhorar e penso isso comigo mesmo. Cada dia eu tento ser melhor para mim e para com Deus. É essa a minha preocupação hoje. Não é assim, eu quero ser melhor para os outros. Não. Eu quero ser melhor para com Deus. Que eu sei que todo mundo tem onde melhorar. Entendeu? E tudo que Deus vem fazendo na minha vida, assim, coisas assim que se eu fosse contar tudo que Deus fez na minha vida, muita gente ia ficar até assim, entendeu? Que eu sou uma pessoa que há 3 anos atrás eu não tinha nada, hoje, 3 anos depois, eu tenho casa, eu tenho terreno, eu tenho tudo. Assim, tive esforço meu, sim, mas também eu tive ajuda, meu time me deu terreno, que coisa que eu nem imaginava nunca que eu ia ganhar uma terra, um trem assim, meu time me deu de mão beijada. Então eu falo, isso é Deus agindo na vida da pessoa, entendeu? Então minha vida hoje é entregue nas mãos de Deus. Tem pessoas que ainda criticam, né?
Mas graças a Deus, tem muitas pessoas Mas que... eu acho que hoje mudou muito a mentalidade das pessoas. As pessoas hoje veem uma pessoa que está superando uma situação, eles veem como realmente dar um Sim. valor à pessoa. Antigamente tinha aquela coisa, ex-presidiário, Sim, nossa. sim. Hoje não, hoje as pessoas até procuram valorizar esse tipo de situação. Exatamente. É o que acontece. Quando eu saí, que isso já tem 15 anos, né? Já são 15 anos que já se passaram. Quando eu saí, eu tenho que agradecer muito o povo de Senador, né, que me apoiou. Me apoiou, não me discriminou, entendeu? Eu não fui discriminado em momento algum. Do jeito que eu estou conversando com você aqui, eu conversava com pessoas já idosas, pessoas falavam, Heraldo, eu vou morrer e não vou ter experiência de vida que você tem. Entendeu? Pessoas que tinham 70 e eu tinha 26 na época. Então, você escutar isso de uma pessoa, você fica mais forte. Entendeu? E aí ver as pessoas me abraçaram, tipo, esse serviço... Por mais que tenha sido uma experiência ruim, mas é uma experiência muito forte. Sim, sim, com certeza. Com certeza. E eu, tipo assim, eu vivenciei muitas coisas ruins mesmo, pesadas mesmo lá dentro, entendeu? Coisas que eu nem prefiro não falar. Porque são coisas muito pesadas. Mas são essas coisas que você acorda para a realidade. Eu, assim, lá dentro, eu vendo aquele cenário todo, eu falo assim, meu Deus, esse não é o meu lugar. Esse lugar não é para mim. Me tira daqui. Mas também... ele também não ia me tirar despreparado para receber aqui fora. Porque se ele me tira daqui de Senador, talvez eu era a mesma pessoa hoje, ou até pior. Mas eu precisei de ir para um lugar mais rígido, ter mais, assim, uma prisão mesmo, um trem fechado mesmo. Aí que eu pude ter uma mentalidade mais clara da vida. Entendeu? E hoje, graças a Deus, eu posso falar para você que eu mudei. E isso te fez uma pessoa diferente, mais dura, mais não tão assim, mais como é que eu vou dizer, uma pessoa mais maleável, mais tranquila, mais alegre. Hoje você ficou uma pessoa mais dura. Você se acha que ficou mais assim? Então, eu acho até que não. Eu não fiquei mais duro. Eu acho assim que hoje um sentimento mais assim restrito, né? Você não hoje, igual você contou, né, que você não tem mais aquela coisa de paixão, sim, né? Sim, essas coisas. Hoje... Essas coisas, o que acontece? Essas coisas com relação ao sofrimento que eu passei, realmente não tem muito, não abala muito mais não, entendeu? Mas só que o que acontece? O meu sentimento, eu sempre fui um cara bem sentimental, entendeu? Então eu tenho um amor muito grande. Mas o que lá foi bom para mim? Lá me endureceu num ponto assim, de conseguir, tipo assim, se uma pessoa estiver me tirando do sério, eu consigo superar. Eu não vou cair naquela. Porque lá eu tive muitos momentos de ter que tolerar. Que eu não queria problema. E o problema naquele lugar toda hora tem. Então eu aprendi a ficar mais forte comigo mesmo para não cair nas tentações. Entendeu? Eu quero talvez de brigar ali naquele momento, não aceitar uma palavra ali. Eu sempre, mas assim, o que mais me deu força foi rezar, gente. Eu sou sincero. Eu li a Bíblia o tempo todo, eu rezava o tempo todo, porque com Deus ele põe a mão em você ali e ele te livra de muitos males, entendeu? E sem ele é difícil. Eu via muita coisa ruim mesmo lá dentro. E assim, o que você acha que poderia falar para as pessoas assim que passaram por uma situação semelhante? Gente, hoje tem vários fatores que podem te levar, né, a um lugar desse, principalmente pode levar até uma pessoa inocente até, né, a esses lugares. Isso acontece muito. Assim, nós, ser humano, a gente tem uma capacidade muito grande de adaptação. Quando você chega num lugar desse, você acha que, sinceramente, uns 5 dias, 10 dias, você acha que você vai morrer. Você não vai superar aquilo, não. Porque você só andar de um lado para o outro, você não pode sair, você é obrigado a estar ali. Quando você entende que ninguém pode te soltar, você é obrigado a estar ali, aí, tipo assim, passa muita coisa ruim na cabeça da gente. Muita mesmo. Mas o que acontece? Com o tempo, você vai superar. Você vai superar aquilo dali. Você vai entender que o que você fez te levou àquilo, e você tem que ser obrigado a estar ali para cumprir aquilo, né, que você fez. E depois que você saiu do presídio, como é que está sendo a sua vida até os dias de hoje? Assim que eu saí do presídio, passou um ano aqui em Senador, trabalhei aqui em Senador bastante, comecei a trabalhar aqui de pedreiro, eu não era pedreiro, eu era ajudante de carpinteiro quando eu fui detido. Aí quando eu saí, esse meu patrão, que é o Tonzinho do Oreste, ele me deu a oportunidade de virar pedreiro e falou, não, você é um cara inteligente, você vai dar conta. E daí, tipo, aflorou em mim a vontade de ser pedreiro. E eu comecei na igreja, aqui de Senador, foi o primeiro lugar que eu trabalhei de pedreiro, e depois, consequentemente, mais algumas casas aqui, e depois eu fui para São Paulo. Foi onde eu passei 3 anos trabalhando só de pedreiro. E depois eu retornei aqui para Senador,
mas aí eu já vim com uma esposa, né, com um filho, e aqui eu estou já há 9 anos com a minha esposa atual. Hoje eu tenho 3 filhos, sou muito feliz, amo demais minha esposa e meus filhos, que para mim são tudo para mim mesmo. Hoje não tem vida para mim sem eles. E a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu penso, é pensando neles. Então hoje a minha vida é essa, uma maravilha, graças a Deus, muito boa. Trabalho de pedreiro, tenho bastante serviço, graças a Deus, e assim a gente vai levando a vida. Pessoal, vamos para o intervalinho, já já a gente volta. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debido al que más beso y abrazo las veces que estuve. Ojalá que los míos nunca se muden. Y hubiera sido a maior festa da panificação brasileira. Expopão 2025. Expopão 2025. Acontece dos dias 19 a 22 de junho na capital brasileira do pão, Ribeirão de Santo Antônio. E no dia 21 de junho, o show fica por conta da dupla Sensação do Brasil. É cada capa no volante ouvindo o som tocar. Fred e Fabrício. Quando a gente dá o coração da gente, alguém destrói. Expopão 2025, te espero lá. Quem volta não vai segurar. Voltando, agora o Heraldo vai sortear uma pergunta aqui. Heraldo, sorteia uma pergunta aí, para a gente ver como é que vai ser. Opa. O tempo pode superar ou não este momento difícil na sua vida? Bom, eu creio que sim. Só o tempo que supera as coisas. Qualquer dor que você estiver sentindo, qualquer coisa que você estiver passando, é o tempo que vai fazer você superar. Então, com certeza, o tempo sim faz a gente superar as coisas. Heraldo, eu queria que agora você desse uma mensagem final aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, eu queria realmente agradecer a todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Pedir assim, aquelas pessoas que, às vezes, talvez esteja nessa vida, ou que já passou por isso, se conhece alguém que esteja nessa vida, não abandone não, porque assim, todos nós precisamos de uma segunda chance, principalmente, né, de mudança. E as pessoas que estão nesse meio, assim, que estão nessa vida, a mentalidade não é a mesma, minha, sua, que está normal, que está consciente, entendeu? Então, se você tem alguém na sua família, não abandona, não. Principalmente se for família, que a família é fundamental nessa hora. Se você tem uma boa família, você vai pensar neles. Você pode não pensar em você, mas neles você vai pensar. Então, hoje, eu acredito que a família é a base de tudo. Você tem uma boa família, você pode errar, mas você vai ter a chance de mudança. Você pode ter certeza. Agora, se todo mundo abandonar, aí jamais vai mudar. Você pode ter certeza. Ninguém muda sem ajuda. E aí eu queria que você lesse o poema que você falou que fez. Eu fiz um poema no tempo que eu estava recluso lá, eu tinha bastante tempo, aí eu fiz esse poema. Aí eu vou estar lendo para vocês aqui. O que as drogas nos fazem? Tudo começa assim, sem vontade, por pura curiosidade, achando que quem está te oferecendo é o seu amigo, aí que você se engana, este é seu pior inimigo. Se achando naquela hora o máximo, você nem imagina que a partir daí o que te espera é somente o fracasso. Mas não se iluda nessa vida sem volta, porque quando você menos espera, diante de você se fecha todas as portas. Aí sim você tem que torcer para ser como eu, ter uma família que para eles, a minha felicidade está acima de tudo, só está abaixo de Deus. Que te ajude nas horas mais difíceis, esquecendo o que você fez, mesmo correndo o risco de você errar outra vez. Com tudo que eu tenho passado, uma coisa eu vou falar. Se entrar nessa vida, reze muito e peça a Deus para te tirar. Pois quem entra nessa vida, lá na frente pode se enxergar, dentro de um caixão ou na cadeia, para todos os seus erros pagar. Posso falar por experiência própria, pois é aqui que estou pagando a minha conta. Mas se Deus quiser, um dia eu vou sair, e essas palavras vou ler para quem quiser ouvir. E se alguém me perguntar o que eu já fiz, vou falar com muita vergonha,
Vendia droga, cheirava pó e fumava maconha. Mas disso podem ter certeza, não me orgulho nem um pouco. A vida que eu levava era a vida de louco. E quando a gente nota que não consegue mais sair, pode ter certeza que o pior está por vir. Quando comecei a usar droga, minha vida se transformou, trazendo para quem me amava muita tristeza, sofrimento e dor. Quando a gente entra nessa vida, não consegue mais se controlar, qualquer coisa que acontece é motivo de se drogar. Mas não se iluda, meus amigos, por um momento ela vai te alegrar, mas logo volta à realidade e com certeza você vai chorar. Durante o tempo que estive nessa vida, algumas coisas consegui, mas a única que me restou foi o amor da minha filha por mim. Até mesmo a mãe dela, mulher que eu tanto amava, me abandonou naquele lugar, nem se preocupou como eu estava. Mas isso tudo foi muito bom, consegui me recuperar e a volta por cima com certeza vou dar. Quem escuta essas palavras, preste muita atenção. Hoje estou preso no complexo, buscando a minha recuperação. Estou rezando muito, pedindo a Deus para me abençoar. Espero que Ele me ouça e me tire deste lugar. Estou com muita saudade de toda a minha família e principalmente da minha filhinha querida. Eles sim são a razão por eu estar mudando. Quero sair daqui um novo homem, com muitos planos. Quero que um dia minha família tenha orgulho de mim e falar para eles que aquela vida que eu levava, graças a Deus, chegou ao fim. Aqui aprendi, lendo a palavra de Deus, que não sou mais do que ninguém, e também ninguém é mais do que eu. Todos nós temos a mesma capacidade. Para ser alguém na vida, só precisamos ter honestidade. De uma coisa não podemos esquecer, temos que ter Deus sempre no coração, e Ele nos ajuda a vencer. Tudo de errado que eu fiz foi uma grande besteira, mas uma coisa vos digo, não cai uma folha sem que Deus queira. Tem um ditado que podemos acreditar, o que aqui na terra fazemos, aqui na terra temos que pagar. Escrevi essas palavras com muita dedicação, esperando ajudar alguém para não cair na mesma situação. Termino essas palavras deixando a minha opinião. Se conhece alguém que esteja nessa vida, não abandone, porque todos nós somos irmãos. E no mais, o meu muito obrigado a todos pela atenção. Heraldo, brigadão. Obrigado Por você. ter aceitado dar entrevista para a gente. Muito obrigado por ter me chamado, que eu me sinto assim honrado por estar participando aqui hoje, né? E espero que possa vir várias e várias pessoas aqui, serem entrevistadas, e que toda entrevista possa ajudar alguém, né, a melhorar de vida. Isso. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Semana que vem a gente volta. Tchau.